E aí, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Esse final de semana foi movimentado Joinville, pelo menos o contexto da igreja evangélica Imagem e Semelhança. Porque rolou um cartaz, que é esse aqui, ó. Dia 2 de novembro, às 19h30, domingo de oração, culto de libertação. Palavra com apóstolo Ailton Novaes. Se você não lembra quem é o Ailton Novaes é esse cidadão aqui, o qual foi flagrado chegando em um estacionamento conhecido em Joinville junto com a sua amante. E aí a história toda, creio que você já lembrou. E Joinville voltou a comentar neste fim de semana o nome desse apóstolo, cara. Fontes ligadas a membresia da igreja afirmaram que o Ailton está separado da esposa, a qual estava na direção de reuniões lá naquela chácara que foi denunciada. Só que as informações são que ele mandou a mulher se retirar de lá e essa semana que passou, ou esse final de semana, se eu não estou equivocado, a chácara estava servindo para a recreação de familiares, de amigos chegados. E ele anda pelo litoral de Santa Catarina, inclusive foi visto lá na cidade de Itapuá, junto com a amante. E agora, nesse domingo, ele reapareceu, cultuando, enfim, liderando uma reunião, cara. Inclusive, é bom dizer que ele está sendo processado, né, um processo ambiental lá da chácara e outros processos, que envolve a questão do patrimônio da igreja, aquilo que os membros construíram junto com ele quando existia essa tal igreja Imagem e Semelhança. Lembrando que até o perfil que estava no o perfil no Instagram que estava no comando da esposa, também ela removeu todas as postagens, firmando mais ainda que o casal está separado. E o retorno público do apóstolo em menos de um ano após o escândalo está gerando indignação na internet, principalmente entre os fiéis que esperavam, né, uma postura, no mínimo aí de um ano afastado e voltando talvez com a vida ajeitada, mas até então não tem nada disso. Ou seja, né, esperavam uma postura mais humilde do cara, mas até agora não mostrou isso. Até porque seria coerente ficar afastado, né, para uma reflexão, mas o cara era dono da igreja, né, por mais que os membros não aceitem isso, mas ele que era o dono, ele era o empresário da fé, bancado pelo povo, e agora o povo, né, está infelizmente decepcionado, principalmente com essa volta. E para você que não acredita, dá uma olhada nesse vídeo, cara, essa reunião foi feita ontem à noite. É uma ironia, né, cara? O cara ainda volta cantando um louvor de vitória. E há quem diga que nesse vídeo até parece, não tem nada confirmado, não consegui confirmar porque o rosto toda hora está escondido, né, e a câmera não filmou, mas a amante possivelmente estava nessa reunião, que seria essa mulher de branco aqui na frente, ó. Mas não há ferrolho, nem morte, nada detém o homem que tem boletos para pagar e aprendeu a tirar dinheiro usando o meio da fé, cara. É uma verdadeira palhaçada, pilantragem, né? Olha esse outro vídeo. Olha ele aqui, esse aqui é ele. Como que se nada tivesse acontecido, né? Lembrando que esse local, pelo que eu entendi, foi cedido para essa reunião. Não tenho informação se vai continuar fazendo reunião aí. O dono do estabelecimento cedeu, faz parte, né, da patota de apoio ao apóstolo, causando muita indignação aí nos demais fiéis que se sentem injustiçados por tudo que aconteceu.
Eu até recebi uma mensagem que diz o seguinte: congreguei na imagem e semelhança por 7 anos, referente ao seu pôster de agora há pouco. Se olhar na imagem que aparece no espelho, parece ser a Camila, que seria a amante, aquela do automóvel lá, que saiu do carro, que estava na primeira fila. Até onde eu soube de fonte segura, a Cíntia, a ex-esposa, há mais ou menos um mês, ele fez ela sair de casa, que precisava vender a casa. Ela está morando num apartamento com os filhos, ele tomou o rancho dos profetas, que é o que recebeu o processo lá, que foi denunciado, né, pelos animais que estavam lá abandonados. Ela está morando num apartamento com os filhos, ele tomou o rancho dela, pois ele disse que agora ele iria fazer reuniões lá. Ele fez isso por 2 semanas e ela não foi mais no rancho. Amigos dele, dono do local que foi feito o culto ontem, que seria essas imagens que nós vimos, postaram usufruindo do rancho no sábado como se fosse um lugar comum de veraneio. Inclusive até o ônibus apareceu, né, na imagem. Eu não vou conseguir passar a imagem para vocês, mas aquele ônibus que era da igreja também está estacionado no local lá. A verdade é, meus amigos, que o retorno público desse apóstolo em menos de um ano está causando uma revolta e indignação. Até ameaças, cara. Se eu não me engano, teve ameaças. Olha só. Primeiro, quero que ele pague o que deve. Picareta, estelionatário, vagabundo, porcaria. Eu levei um golpe, quase 7 milhões de reais. Fica mentindo no altar, vou achar ele, vou fazer ele passar vergonha. Aí pede para passar o endereço. E isso justifica as informações que eu recebi que ontem nesse local onde ele estava fazendo as reuniões, tinha vários seguranças na porta. Ou seja, para que temer, né? Quem não deve, não teme. E eu me admiro o povo que vai atrás, cara. Até fiz algumas perguntas a algumas pessoas próximas. A resposta foi que ele tem muita gente, que até a pergunta que fizeram lá na outra rede para mim, ele tem muita gente com o rabo preso na mão dele. E essas pessoas acabaram se unindo a ele por medo de ele expor algumas coisas sobre esses empresários e montou esse grupo de apoiadores, um apoiando o outro. Ou seja, são pessoas que estão um com o rabo preso com o outro, né? Um sabe da podridão do outro, de negócios que fizeram, provavelmente, assuntos confidenciais, particulares. Então, o cara, como um bom manipulador, que ficou claro, né, pelo trabalho que ele fez até hoje, consegue manipular todo esse contexto. Formaram assim um grupo de apoiadores que está se transformando em novas reuniões. E isso vai enganar muita gente, cara. Infelizmente tem muitos que acreditam naquele discurso de que o cara precisa de uma segunda chance. Precisa de uma segunda chance para ajeitar a vida, não para enganar, continuar enganando, continuar fazendo a mesma coisa que fazia antes. No caso dele aqui, não é segunda chance para se restaurar, mas sim segunda chance que estão dando pelo apoio que está recebendo, é para continuar na mesma sem vergonhice que viveu até hoje, até porque esse é o 3º casamento, se não estou equivocado, 2º ou 3º, que acontece da mesma forma. E o povo bancando, isso que é o mais, cara, intrigante, né? Essa reunião foi com a maioria pessoas, né, de comércio, empresários, que acredito que é o pontapé inicial para começar uma nova igreja. Enquanto isso, passeando pelo litoral de Santa Catarina, Paraná, com a sua amante. Essa história, cara, do Ailton Novaes aí, é um retrato caricato, né, da teologia do palco, aonde o arrependimento é só mais um intervalo entre um escândalo e outro escândalo. O homem que pregava a imagem e semelhança de Deus, agora encena aí o próprio personagem da sua própria hipocrisia. Separado, acusado, pessoas querendo o couro dele, no caso, pessoas atrás dele porque precisam acertar as contas, e ainda assim volta para o púlpito, ou seja, para o palco, né, de um antigo bar, de uma casa de show,
mostrando que temor, meu amigo, esse cara nunca teve. E para você que defende um cidadão desse aí, cara, o problema, a questão que eu estou expondo aqui, não é o erro humano, mas é a pressa em transformar vergonha em marketing espiritual. Ou você acha que esses louvores que ele cantou no domingo à noite não tem nada a ver com a história? É transformando uma vergonha em marketing, não é transformando uma vergonha em lição de vida para ajeitar a caminhada. Esse cara já está maduro dentro desse contexto de falta de caráter. O que exigiria, né, humildade acaba virando oportunidade de negócio, lucrativo dentro do contexto da fé. Enquanto isso, os fiéis que acreditam, né, na mensagem original da igreja, que é o que ele tenta convencer e passar, ficam olhando para o novo recomeço do dito apóstolo com o mesmo espanto de quem vê um político acusado de corrupção discursando sobre ética. Não tem diferença nenhuma. Mas para encerrar, no fim das contas, essa reativação das reuniões soa menos como arrependimento e muito mais como falta de caráter no meio religioso. Aonde o palco mudou, os empresários entram com apoio, mas o roteiro é o mesmo de sempre, enganação e o foco único, o dinheiro no seu bolso. O Pix atrás da cadeira, voto daqui, voto dali. Afinal, o poder e a narrativa, a influência, né, o desejo de estar influenciando é o que alimenta o ego de um camarada desse. Santa Catarina segue assistindo, Joinville está de olho, perplexos ao show gospel da vaidade disfarçada de missão divina e amor pelas almas. Isso é o último. Para você que queria notícia do tal apóstolo, é isso que eu tenho para o vídeo de hoje. Por isso eu peço ajuda a divulgar o nosso conteúdo, espalha nos grupos aí de WhatsApp, nas suas redes sociais. E estamos acompanhando esse caso e assim que tiver novidades interessantes estarei fazendo questão de trazer aqui para vocês. Deixa o seu like que é importante, seu joinha ajuda muito, seu hypar também, cara. Se aparecer o botãozinho do hypar, ajude a hypando o nosso conteúdo. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.